E aí, pessoal, tudo tranquilo? Tudo beleza? Estamos aqui para mais uma parte, a quarta parte dessa nossa classe sobre renovação da mente. E conforme falamos no último vídeo, iríamos ver sobre alguma promessa de Deus que trata de renovar as coisas em nós, nos purificar completamente, para que a cidade ou mesmo nações sejam purificadas. Então eu vou ler aqui a segunda parte de Ezequiel 36, 23. Então as nações saberão que eu, o Senhor, palavra do soberano Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante delas. Então Deus vai se mostrar através, eu creio que isso aqui é uma promessa para a igreja. Aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu creio que aqui está falando de Jesus, o que Jesus faria, né? O que Deus faria em Cristo através da nossa vida. E porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Eu creio que aqui Deus está falando, né? Que colocaria o seu espírito em nós, derramaria o amor no nosso coração, e o amor seria o cumprimento da lei. E aí nós tornaríamos agradáveis aos olhos de Deus. Eu os livrarei de toda a impureza. Isso aqui está em relação a pessoal, né? Deus trocaria o coração, tiraria o coração, aquele coração duro, coração de pedra, e colocaria um coração de carne. Agora eu vou ler no versículo 33, que fala a promessa, quando a gente está com esse nível de consciência de pureza, o que Deus faria sobre a cidade. Assim diz o soberano Senhor: no dia que eu os purificar de todos os seus pecados, eu restabelecerei as suas cidades e as ruínas serão reconstruídas. A terra arrasada será cultivada e não permanecerá arrasada à vista de todos os que passarem por ela. Aqui eu já estou, Ezequiel 36, 35 agora. Esses dirão: essa terra que estava arrasada tornou-se como o jardim do Éden, e as cidades que jaziam em ruínas, arrasadas e destruídas, agora estão fortificadas e habitadas. Então as nações que estiverem ao redor de vocês e que subsistirem saberão que eu, o Senhor, reconstruí o que estava destruído e replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei e o farei. Então aqui nós vemos claramente Deus, quando a partir do momento que tem alguém que entende a sua pureza, porque a pessoa que entendeu, que tem essa consciência purificada, ela vai poder chegar diante de Deus a qualquer tempo, em qualquer momento, não vai precisar de grandes cerimoniais ou de atitudes que pareça santidade. A santidade vai ser conhecida, a santidade de Deus, porque Deus vai se mostrar através da pessoa. E essa pessoa, um coração quebrantado e contrito, que Deus não despreza, numa cidade, ela faz com que venha uma ação sobrenatural do Senhor, do Espírito Santo, e venha e transforme tudo ao redor, e essa cidade, essa nação manifeste a graça. Eu creio que foi assim que Jesus disse: ide e ensinais as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo? Quer dizer, é alguém que crê que Deus vai fazer, e não trabalha tanto para fazer, mas permitir que, a partir da sua santidade, que foi algo que Jesus já nos deu, né? Jesus se fez sabedoria de Deus, isto é, justiça, santidade e redenção, e isso manifeste de forma clara na vida da pessoa e, por consequência, sustente uma transformação a nível de cidade, estado ou mesmo nação. Certo? Então vamos ver alguns pontos, resumidamente, daquilo que nós falamos sobre a renovação da mente. Vamos falar sobre essa mente renovada. Então, pare de lutar contra a sua velha natureza. Receba e aceite que Deus lhe deu uma nova natureza. Outra coisa, falamos que Romanos 12:2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Falamos que esse provar é do grego dokimazo, dokimazein, e isso significa aprovar. Não é que você tenha que aprovar, que Deus precisa da tua aprovação, é que sem que na sua mente as coisas que mesmo Deus fala, se elas não estiverem
aprovadas aqui, elas não vão cair no seu coração, no seu espírito, para que produza aquilo que Deus diz que vai fazer. Então a mente não pode ser impeditiva, ela precisa estar renovada para aceitar as coisas de Deus e trabalhar a serviço do Espírito, porque a mente natural não aceita as coisas do Espírito porque lhe parecem loucura, né? E nós estamos compreendendo que é através da loucura da pregação que todas as coisas acontecem, que a nossa vida muda, que a nossa vida é totalmente transformada, né? Então a velha natureza foi crucificada com Cristo e ela morreu, e por isso considerai-vos como mortos para o pecado. A partir do momento que estamos mortos para o pecado, vivos para a justiça, vivos para Deus, né? Quando a gente não está reto aos olhos de Deus, a gente não consegue crer no nível de exigência. O nosso coração não expressa essa crença na justiça total, porque com o coração você crê para a justiça. Se eu tenho o coração voltado para Deus, voltado para o Pai, eu vou crer completamente naquilo como Deus falou, como Deus fala pela sua palavra, e crer nas promessas de Deus, né? Então, a justiça de Deus nos vê reto, Deus nos vê como retos aos seus olhos, né? Então, são coisas que são completamente diferentes do que o modo de pensar natural, né? E justamente a mente renovada transfere as coisas do mundo natural para o reino de Deus, e daí no reino de Deus as coisas acontecem de uma velocidade e de uma forma completamente diferente com aquilo que os olhos estão acostumados a ver neste mundo, né? A paz, que é um fruto do Espírito, nós temos falado várias vezes que quando o homem conheceu a árvore do conhecimento do bem e do mal, já veio embutido com isso todo o mal, todo o conhecimento de errado que existia. Já veio medo, já veio inveja, já veio assassinato, já veio tudo que é coisa errada do mundo, já veio ali. Quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador e nosso coração é trocado, também vem, vamos dizer assim, um pacote de coisas extraordinárias: o amor, a paz, a alegria, bondade, paciência, benignidade. Isso já vem tudo embutido e basta viver nisso. Então a nossa mente, passando por um processo de arrependimento, que é a metanoia, vem para a renovação. A renovação vai fazer com que a gente consiga ver as coisas e a mente permaneça a serviço do Espírito, e a gente acione no nosso viver a lei do Espírito e vida, que já nos libertou da lei do pecado e da morte. Porque o que Deus fez em Cristo Jesus é perfeito e foi aceito por Deus, o sacrifício perfeito. E quando Deus enviou seu Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado, e assim Ele condenou o pecado na carne. E nossa mente natural não vai acreditar nesse tipo de coisa. A mente natural, nós precisamos obedecer algumas coisas. A mente, ela foi criada por Deus e ela tem leis que a regem. Não adianta afrontá-la. Precisa o quê? Precisa a bondade de Deus que leva ao arrependimento. Nós arrependidos estarmos transformados para aceitar as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente, uma vida de fé, de milagres, uma vida que transforma vidas, transforma cidades, transforma nações e transforma, principalmente, ensina pessoas a amar pelo amor que está dentro de nós como cartas vivas, expressando verdadeiramente tudo isso. Então, Jesus aniquilou o pecado, nós mortos para o pecado não tem mais senhorio, não tem mais poder sobre a vida de quem crê nessa obra maravilhosa que Deus fez. A partir daí, obras maravilhosas vão aparecer. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Então, Jesus foi para o Pai e nos deixou encarregado de continuar as obras, e as obras, tanto as obras as mesmas como as maiores foram deixadas. Primeiro temos que fazer as mesmas para depois fazer as maiores, e faz parte. Isso está escrito, e foi Jesus que disse. Eu creio, a Bíblia pode ter qualquer outra coisa escrita. Se Jesus falou, é o que Jesus falou, porque Ele é a própria essência, a própria palavra de Deus. O Cristo é a essência. Deus reuniu as coisas do céu e da terra e de tudo que existe em Cristo, né? E assim como vê em seu coração, assim é. Provérbios 23:7. Nós precisamos exatamente pensar de uma maneira correta, nos vermos da maneira como Deus nos vê, porque Deus já te vê reto, puro,
transformado, amoroso, cheio do Espírito Santo, levando paz, alegria e levando isso para os lugares onde você for, para as nações. Você precisa se enxergar dessa forma. Foi um prazer ter estado com vocês durante esse tempo e nos vemos no próximo vídeo. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.